Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir a experiência de uma médica que atua na linha de frente para pacientes que se sofrem com dores crônicas, sendo muito recorrente uma delas a nossa temida enxaqueca. Para essa conversa, eu convidei a doutora Daniela Ismanioto, médica formada na Unila com experiência em SAMU e emergências. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, tudo bem? Então, Dani, eu queria te perguntar qual medicação você vem adotado no seu protocolo para pacientes que chegam na clínica com enxaqueca? Qual medicamento tem dado um bom resultado na sua prática que você vem visto? tá. Essa pergunta, bom, eu vou dar uma introduzida assim. Cada paciente ele tem que ser olhado de uma maneira única, né? Os tratamentos eles geralmente são individualizados, porque a enxaqueca em si, é claro, depois que você fecha um diagnóstico, você tem que entender quais são os gatilhos que têm levado os pacientes a ter essa enxaqueca. E esses gatilhos, né? Que a enxaqueca a gente sabe que ela existe com aura e existe sem aura, né? E esses gatilhos geralmente precedem a aura. Então, é muito amplo te falar assim, olha, chegou um paciente agora, a paciente Laura, né? Ela tá numa crise de enxaqueca aguda e para Laura eu vou prescrever uma grama de dipirona, vou colocar um anti-inflamatório, vou iniciar um anticonvulsivante. Não, eu preciso olhar você de uma forma integral, entender, né, toda a tua história clínica primeiro, né? Como que são os teus sintomas, porque tem pacientes que têm alguns sintomas, alguns têm outros. O que te levou a ter aquela crise de enxaqueca para mim poder estar começando o teu tratamento, né? É muito individualizado. Mas, assim, no geral, a gente tem a crise, né, aguda de enxaqueca, né, que eu costumo manejar mesmo com analgésico simples, né, uma dipirona, uma grama, um paracetamol, um anti-inflamatório, os próprios triptanos, né? Isso nas crises de enxaqueca aguda. Agora, quando a gente fala em enxaqueca já crônica, né? O tratamento da enxaqueca, na verdade, não a crise aguda, é aí que a gente também tem que pensar e ter um pouquinho de olhar um pouco mais amplo, né? Porque a fisiopatologia da enxaqueca, ela mostra que o paciente ele tem uma desordem neuronal, né? Acontecem muitas alterações ali no córtex, sensibilização de tálamo, hipotálamo, libera uma substância também que é chamada de GRP5, e essa substância, ela pode ser modulada. Existem medicamentos, existem análogos para essa substância. Mas, enfim, o que eu faço, né, com esses pacientes? Eu tento entender um pouquinho, pego uma linha de raciocínio do que ele... Aí entra muito a questão da história, o que ele vai me contar. O exame clínico também, né, sempre é feito concomitante com uma história bem detalhada, né, escuto bem o que o paciente tem para me falar, para mim ver. Digamos, um paciente entra ali e me fala, olha, doutora, a minha dor, ela inicia quando eu começo a correr, né? Porque os beta-bloqueadores são bastante usados ali na enxaqueca crônica. Mas nem todo paciente tem uma tolerância boa para você já começar usando um beta-bloqueador. Mas aí tu vai pegando sinais, né? Esse paciente que chega falando, olha, minha dor começa quando eu vou correr, quando eu vou fazer alguma atividade aeróbica, né? Que a gente sabe que aumenta um pouquinho da frequência cardíaca e tal. Então, nesse paciente, um beta-bloqueador está mais indicado, né? O topiramato, né, um anticonvulsivante. A gente sabe que acontece ali no cérebro um mecanismo, né, uma descarga neuronal, mais ou menos o que acontece ali quando um paciente está tendo uma crise convulsiva. Mas o topiramato é uma medicação também que a gente fica muito atento àqueles pacientes que depende muito no que trabalha, é uma medicação que dá muita tontura, uma medicação que dá muito sono, sabe? Então, tudo isso, através da escuta, né, uma escuta boa, você consegue ir alinhando um pouco melhor o que vai ser o ideal para você manter um tratamento crônico para esse paciente.
A gente tem também como opção ácido valproico, né, indutopiramato. Mas é claro que a gente sempre tenta fazer a escadinha, né? E tudo baseado em estudos, né? A gente está falando agora de medicação, estamos falando de analgésico, estamos falando de alguma coisa de anti-inflamatório nas crises mais simples. E já na modelação da dor crônica, né? Porque quando a gente fala de enxaqueca, a gente sabe que não tem cura, né? E que ocorre uma dessensibilização do sistema nervoso central, por fim, como a dor crônica acontece, e nisso precisa ter uma modulação. Então, muitos pacientes respondem bem aos tricíclicos também, né? Aos próprios antidepressivos, os inibidores da recaptação da serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim. Então, eu gosto muito de usar os tricíclicos, principalmente a amitriptilina, começar numa dose mais baixa. Eu acho que é uma das medicações que eu mais gosto de usar até, é a amitriptilina, aliada, né, nessa parte da dor crônica. E, e aí você também tem esse feeling do paciente que tem uma queixa um pouco mais ansiosa, né? Um gatilho de estresse, um gatilho de ansiedade, um gatilho de depressão, tem um perfil, né? Tu vai vendo de paciente para paciente o que realmente ali vai agregar um pouco mais no tratamento dele, né? Então, nisso a gente tem uma gama de coisas para oferecer, além de medidas medicamentosas, não medicamentosas, né? Terapia, né? O TCC, a gente vê a yoga, eu sou apaixonada pela yoga, pelo mindfulness, né? Meditação. Então, esse tipo de coisa ajuda muito. A acupuntura, né? Ajuda também bastante a dessensibilizar na inflamação crônica. Então, assim, tem bastante coisa para ser feita, né? Basta ser bem feita, né? Porque muitos pacientes acabam sendo subtratados, né? E muitos pacientes também acabam não buscando atendimento especializado. Então, uma coisa que acontece muito na prática clínica, né? Antes de eu fazer medicina da dor também eu via opioide, fazendo tramadol, codeína para enxaqueca, sabe? Não dá, não pode, não é legal, não é uma medicação que tem evidência, não é uma medicação eficaz, sabe? Pode até piorar a dor, mas a gente vê muito ainda, sabe, sendo feito. E, enfim, tudo se resume a uma anamnese bem feita e cada paciente é único, é individual no tratamento. E a gente tem muita coisa para oferecer além disso, né? Eu ainda não trabalho com os bloqueios, não trabalho com o protocolo preente, né? Existe uma certa evidência, um bloqueio, é claro, para tirar um paciente de uma dor aguda é fenomenal. O protocolo preente ali que usa toxina botulínica também tem uma certa evidência, é muito bom. Eu ainda não trabalho também, mas assim, tem muita coisa para ser feita. Mas acredito que eu tenha deixado um pouquinho claro, mas é basicamente isso, assim, sabe? A gente divide na aguda, né? Nas crises e na enxaqueca crônica mesmo. Então, a aguda, eu te falei ali dos triptanos, né? A gente vê pouco sendo usado até, sabe? Eu tenho atendido bastante agora. Hoje de manhã mesmo, eu tive de plantão pela noite. Daí eu tava com uma guria, foi uma das últimas meninas que eu atendi de manhã na clínica. Daí ela falou, eu tô com uma enxaqueca. Daí eu falei, mas você já tem um diagnóstico? Sim, eu tenho. Tá, mas me fala como que é a tua dor. Daí realmente ela descreveu, é uma dor que é só de um lado da cabeça, a característica era pulsátil, ela tinha sensibilidade à luz, a cheiro, tipo, realmente bateu as características da dor, né? Que se vai fechar a partir do momento que a pessoa tem ali mais de 15 episódios no mês, por mais de 3 meses, com uma duração de no mínimo 4 horas por dia dessa dor. Daí, legal, ela tava, realmente tinha o diagnóstico, mas aí quando eu fui ver o tratamento, eu falei, não, e assim, eu nem tava num cenário que
um cenário de emergência, né? Mas eu não me aguento. Eu já mexi na medicação crônica dela também, entendeu? Além de mexer na medicação ali para tirar a dor aguda dela, com o que a gente tem, porque existe isso. Eu trabalho com o consultório e trabalho com o SUS. Então, a gente no SUS tem um pouco de restrição a algumas medicações e tem que trabalhar com o que tem. Mas a gente consegue, mesmo assim, fazer um tratamento mais adequado, não ficar fazendo tramadol, codeína e medicações que não vai estar tendo uma boa resolutividade, né? É mais ou menos isso. E esse medicamento que você falou é o quê? Tripilina? Ami- Amitriptilina. Isso. Ele já teve. Você já atendeu alguém que teve alguma reação assim adversa? E como que você lidou com isso? Aí você maneja para outro que é do mesmo parecido? Então, a amitriptilina. Olha, tem uma reação dela que é bem comum, porque o pessoal ganha peso. O paciente ganha peso com a amitriptilina. Então, muitos pacientes acabam, doutora, eu tô bem e tal, a dor melhorou, porque às vezes até chega a aumentar a dose e tal, daí do que aumenta a dose, né, começou a ter uma melhora e tal, começou a ganhar peso. Daí acaba que, né, quem que quer ficar ganhando peso, né? É uma das reações adversas da mitriptilina. Daí eu gosto muito da duloxetina, da desvenlafaxina também. São as duas que eu mais uso quando vem essa queixa relacionada à mitriptilina. Mas geralmente com a duloxetina e com a desvenlafaxina eu não vejo muita reclamação. Mas a mitriptilina, ela aparece bastante, essa queixa do aumento de peso. Mas no SUS é o que a gente tem. Então, assim, no particular, né, eu falo, olha, a gente tem tal opção, tem a duloxetina, a gente tem a desvenlafaxina, a gente pode trocar, né, assim, assado. Mas no SUS, quando o paciente não tem condições, né, de estar pagando por uma medicação mais cara, ele às vezes tem muitos pacientes que falam, não, eu prefiro ficar sem dor, né, e controlar alguma outra coisa aqui e ali, do que ficar tendo dor. Então, eu vou manter a medicação. Então, tem muito disso também. E vamos falar assim na prática da clínica mesmo no consultório. É, é interessante eu, enquanto paciente que sofro de enxaqueca ou uma doença crônica, eu levar exames para que a doutora faça assim uma boa anamnese. E que exames seriam esses? Assim, o que seria bom levar de informação para minha médica, ela ter o panorama completo e poder me dar um tratamento assim mais direcionado? Então, se você já passou por uma consulta anterior, digamos que o que acontece muito, né, na prática clínica, o paciente com dor, ele já passou por vários médicos e às vezes não resolveu a dor dele. Então, ele já tem vários exames que foram feitos, né, mas ainda não encontrou um tratamento adequado para aquela dor. O que seria ideal? Na verdade, tudo que já foi pedido, que você já fez, levar, principalmente se você já fez exames de imagem, né? Porque a gente sempre tem que lembrar das cefaleias secundárias também. Descartar tumores, malformações, né? Alguma complicação infecciosa, até hemorragias, quadros de AVC, né? Podem ter alterações em tomografia e ressonância que levem a outras doenças que estejam causando essa dor de cabeça. Então, ressonância magnética, tomografia de crânio, exames laboratoriais, né? Tem algumas vitaminas que tem estudos que demonstram a vitamina D mesmo baixa, né? Eu reponho bastante vitamina D nos pacientes que estão com a vitamina D baixa, porque ela realmente eu vejo que contribui para a dor de cabeça, para a cefaleia. Então, assim, tudo que você tiver de exame, marcador inflamatório também é muito bom ver, PCR, VHS,
O metabolismo da gente é um conjunto, né? Então, assim, vai explicar muita coisa, tudo quanto é exame que você levar. Você tem aí uma doença metabólica mal controlada, uma diabetes descompensada, uma doença renal crônica mal manejada, né? Problemas hormonais, né? A gente vê que uma dos gatilhos para enxaqueca até é os desanjos hormonais. Então, assim, se você tem exames hormonais recentes, para a gente poder estar dando uma olhada, se está dentro dos limites da normalidade, bem importante também, tireoide, né? TSH, T4 livre, T3, para avaliar a função da tireoide. Tireoide é uma glândula que é incrível como ela tem um poder de desorganizar muita coisa, né, no metabolismo da gente, então é bem interessante, sempre peço também. O perfil hormonal, exames de imagem e marcadores inflamatórios e vitaminas, eu acho interessante. São os que eu mais gosto de ver. E se o paciente não tem, claro que eu vou solicitar também, né? E quais perguntas, assim, você faz para o paciente numa consulta que que está tratando dor crônica com você? Quais perguntas você, Daniela, médica, adotou como parte, assim, fundamental da sua anamnese? Tá. Então, assim, primeira coisa, o paciente sentou na minha frente em consultório, eu gosto de falar assim, me conte tudo. Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. Por quê? Se você adota primeiro um questionário e você vai fazendo as perguntas para o paciente te respondendo, você tira um pouco da liberdade do paciente de falar um pouco do que realmente está acontecendo. Então, eu acho que a escuta ativa em primeiro lugar. Você escuta primeiro tudo que o paciente tem para falar. Porque muitas vezes tu vai falar assim, como que é essa tua dor? É claro que chega um momento que às vezes tem pacientes que não conseguem. Tem pacientes que chegam e falam tudo e te respondeu tudo aquilo que você queria ouvir, sem você às vezes ficar até, digamos que meio que não seria a palavra manipulando, mas porque às vezes você fala assim, você teve náuseas? Sim, eu tive náuseas, sabe? Então é legal você ouvir o paciente, porque às vezes ele vai também, como que eu vou te explicar? Respondendo coisas meio que no automático, sabe? Ah, e quando você vê a luz? Ah, não, eu também tenho esse sintoma, sabe? Então eu acho que o interessante é você deixar primeiro o paciente falar e depois você entra com algumas perguntas mais específicas para poder classificar, né? Fechar critério, né? Alguma coisa a mais sobre característica da dor, né? Se o paciente acaba não sabendo falar que se é uma dor pulsátil, se é uma dor tipo pontada, se é uma dor que está queimando, se é uma dor que está. Esse tipo de pergunta que daí eu dou um pouco mais de uma guiada a mais. Mas eu gosto de ouvir tudo primeiro, né? Essa parte da queixa da doença atual, que a gente divide a anamnese primeiro na história da doença atual. Então, o paciente conta tudo o que está acontecendo com ele agora e vem com a história mórbida pregressa, com tudo que ele já teve de cirurgia, tudo que ele trata, né, de comorbidade, né, as medicações de uso contínuo que ele toma, né, tudo isso é muito importante, alergias. Então, todo esse histórico completo, a anamnese completa, desde o primeiro dia lá que ele teve dor, até a última dor que ele teve, o que que mudou, o que que ele fez, tá? Aquela vez, qual medicação você tomou? O que que você fez naquele atendimento? Você procurou atendimento? Qual medicação que foi feita? Como você se sentiu? Ah, não foi legal. Depois eu fui, tá, e dessa vez, daí como que foi? Qual medicação você tomou? O que que foi recomendado? Você seguiu a orientação? Como que ficou? Então, assim, todo esse histórico do começo ao fim, eu gosto de ouvir. Então é mais uma escutativa e é claro que assim, a gente já tem meio que, né, sabe, da localização da dor, do caráter da dor, né, do tempo de duração da dor, dos sintomas associados. E
Enfim, tudo acho que meio que se resume nisso. E você faz algum exame clínico na sua consulta? Faço. Nessa questão voltada da enxaqueca, geralmente eu gosto de testar os pares cranianos, né? Fazer ali você começa ali com o olfatório, vai lá, testa até hipoglosso, acessório que pega o externo clidomastoide, pega trapézio. Então, você vai testar musculatura, vai testar sensibilidade, motilidade ocular, acuidade visual, com o teste de Snellen, vai testar toda essa parte dos nervos cranianos. Eu acho que assim é bem interessante para a questão da enxaqueca. E a questão do equilíbrio também, que pega um dos pares cranianos, né? O paciente que tem ataxia de marcha, que tem desequilíbrio, né? Você tem os testes específicos para fazer, se ele consegue ficar em pé, se manter em pé, pede para ele dobrar a perna, pede para ele dar uma caminhada. Então, são vários testes que você faz ali envolvendo o ouvido, o olho, equilíbrio de membros, até musculatura de língua, face, sensibilidade. Então, eu acho que assim, esses testes são os mais interessantes. É claro que o paciente vai ser visto como um todo, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, né? Até tempo de enchimento capilar. Eu sou uma pessoa que gosta de ver tudo. Vou fazer um exame da cabeça aos pés. Mas nessa questão da enxaqueca, é muito interessante você testar os pares cranianos. Nossa, legal. Nunca tinha ouvido falar desse exame. E como você me comentou, né, nos bastidores, que você fez recentemente teve uma experiência de telemedicina, até de madrugada, né? E como é que você adequa esse atendimento, assim, para telemedicina? Porque daí não é possível fazer esse exame, né? Mas, assim, como que você adequa o seu atendimento à telemedicina, que agora tem crescido muito e é um caminho, né, que as pessoas podem buscar tratamento agora? Exatamente. Essa semana eu tive um chamado, eu acho que foi depois da meia-noite, inclusive, se eu não me engano, eu estava acordada por uma coincidência e tinha um colega passando mal e eu pude ajudar. Então, assim, a telemedicina, ela é um facilitador, nossa, incrível, assim, né, de acesso, né, você se comunica ali, faz uma escutativa, escuta que o paciente não deixa de ser uma anamnese completa e boa, você consegue escutar todas as queixas do paciente, olhar para o paciente, né, avaliar a face, né, uma coisa que dá para avaliar, a face de dor. O que você não consegue fazer é uma ausculta, né, dependendo, tipo, que nem esse meu paciente mesmo, né, era uma queixa de odinofagia, uma queixa de dor de garganta. Então, assim, posso até pedir para o paciente me mostrar, abrir a boca e tal, mas como que eu vou conseguir avaliar placa, né? É um negócio difícil de ver. Mas, assim, os pares, na questão da enxaqueca, eu até consigo. Eu tive pacientes que eu atendi via telemedicina, uma paciente no Rio Grande do Sul, lá de Gramado. Eu acompanhei ela. E alguns dos testes de pares cranianos você consegue fazer por vídeo, você consegue avaliar. É claro que sensibilidade do paciente é subjetivo, né? Porque também na consulta clínica você vai pedir, ele vai falar sim ou não, né? Então ele pode estar mesmo aplicando nele calor, frio e tal, e tá tendo as percepções. Algumas coisas você consegue ver na questão visual, da motricidade dos olhos, né? Da questão do cheiro, de avaliar o olfatório e tal, mas é claro, acho que não sei, não parei para estudar ainda quantos por cento do exame físico acaba comprometido. Uma ausculta pulmonar cardíaca, você não vai conseguir fazer, mas digamos, avaliar um paciente que tem um AVC, me dá um sorriso, o sorriso está torto, ergue os braços, o paciente não consegue erguer um dos braços, não consegue erguer uma das pernas. Então, muita coisa você consegue fazer com a telemedicina. Parece que não, mas muitos diagnósticos você consegue, pelo menos, entrar num eixo de probabilidade, sabe?
Então, assim, eu trabalhei bastante com telemedicina ano passado. Esse ano aqui também surgiram algumas coisas e eu acho uma ferramenta impecável, que está crescendo muito e você consegue atender em qualquer lugar do mundo. Já atendi nos Estados Unidos, já atendi colega na Inglaterra, no Rio Grande do Sul. Agora que eu estou aqui, atendo colega em Foz, pacientes em Foz, e não deixa de ser um bom atendimento, né? A partir do momento que você está aberto a ouvir as queixas e está fazendo uma anamnese completa, e às vezes você consegue até ter um pouco mais de foco, sabia? Não sei te explicar, porque tu tá em casa, tranquilo, entendeu? Muitas vezes é em casa mesmo que você faz atendimento, não tá naquele vucu-vucu do consultório ali, sabe? Abre porta, chega gente, escuta um telefone tocar e gente entrando, aquela coisa. Então, às vezes acontece uma escuta um pouco mais ativa até, sabe? É bem interessante. Eu tenho visto isso, assim, em algumas consultas que parece que você está numa imagem ali, numa telecomunicação, mas não é só isso, né? É uma consulta bem interessante, é uma ferramenta muito boa e ajuda muita gente que está longe, que busca um especialista que não tem, às vezes, no local que mora, entendeu? Tu quer tal neurologista, mas não tem na cidade que você mora. Daí tu vai procurar em São Paulo, né? Daí tu vai pagar uma passagem aérea, deslocamento e tudo mais, hotel, para consultar com aquele profissional em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, não sei aonde, sabe? Então, assim, facilita muito os profissionais que atendem telemedicina para os pacientes terem esse acesso, né? Porque, nossa, é muito bom, ajuda muito. Sim, com certeza. O ambiente é controlado, né? Então, obviamente, você vai conseguir ali estar muito mais atento. Não tinha pensado nisso, mas realmente. E em Curitiba, eu tenho familiares idosos que moram em Curitiba e realmente a telemedicina na pandemia em Curitiba foi algo assim digno como é que é? De exemplo para os outros municípios aqui do Paraná. A minha avó e o meu avô, eles fizeram todas as consultas assim, a rapidez, a organização da prefeitura daí foi algo muito, assim, em contraste da cidade que eu venho, né, de Foz, é algo que me fez, assim, achar honrável, assim, a organização, né, ainda mais o povo idoso, que eles precisam, né, tipo, eles veem médico, eles querem ir rápido, já tem muitas coisas ali, muitas doenças que eles precisam manejar. E Dani, o que que buscou você a buscar a especialização em dor crônica? Tá, vamos lá. Então, eu fiz clínica médica, né, aí no Hospital Municipal em Foz do Iguaçu. E quando eu decidi fazer clínica médica, eu estava muito enviesada pela pandemia, pelo Covid. Eu queria pneumologia. Porque tinha passado um ano vendo pulmão, né? Porque a gente só via pneumonia por SARS-CoV, né? Que era a pneumonia que o Covid fazia, e às vezes fazia uma pneumonia bacteriana sobreposta, daí tu via os pacientes fazendo TEP, daí os pacientes evoluindo com fibrose, e tudo em torno de e pneumotórax, tudo era pulmão. Então, assim, não tem como eu hoje estar num ambiente de trabalho e não ouvir, tipo, TEP. E eu acender as luzes, assim, porque foram experiências que eu vivenciei muito. Pneumonia, TEP, pneumotórax naquele ano, todas as complicações que o Covid fazia. Então, assim, um raio-x de pulmão, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem. Eu gosto muito de pulmão. Olha aí, eu começo a falar, daí eu já fico. Já vem várias especialidades brilhando nos meus olhos, mas a dor crônica, o que aconteceu? O que a residência fez comigo daí? Então, esse foi o meu começo da residência. Eu comecei a fazer residência e começou a aparecer muitos casos de neuro para mim, de neurologia clínica. E casos raros, sabe? Não eram coisas simples, assim, eram doenças raras.
E isso do começo ao fim. Eu acho que a maioria dos casos que eu apresentei, que a gente apresentava casos, eram de neuro. E eu acabei me apaixonando pela neuro. Quando eu terminei a residência, eu falei, é neuro. Só que naquele momento eu não podia fazer neuro. Eu não tinha como ir embora, não era o momento de eu fazer uma subespecialidade. E a neuro, para ajudar, não é uma subespecialidade da clínica, ela é acesso direto. Então, assim, a partir do momento que eu decidi fazer neurologia, eu vou ter que estudar tudo de novo, digamos, pediatria, ginecologia, porque se eu escolhesse alguma sub da clínica, eu já passava por essa parte. Daí, o que aconteceu? Dor crônica é uma das queixas, dores crônicas, né? São queixas prevalentes em prontos atendimentos, em pronto-socorro. Então, assim, eu, na verdade, o que eu vi? Eu gosto de neuro, a medicina da dor, a dor crônica, ela envolve muito a neurologia, e você está num ambiente que seja hospitalar, que seja ambulatorial, a maioria das queixas são relacionadas à dor. Então eu pensei, o que eu posso fazer agora é uma pós-graduação em medicina da dor, porque o que eu vou estar melhorando no meu atendimento, né, de pronto-socorro e de consultório e de pronto atendimento, de PS, isso vai me agregar muito, vai me ajudar muito no manejo da dor, porque é bem confuso mesmo, sabe? Quando tu vai tratar um paciente com dor e quando tu começa a estudar, você vê a linha de pensamento, né? Como tratar uma dor periférica, como tratar uma dor central, muda completamente a forma de você manejar o paciente. Então, foi aí que surgiu a medicina da dor. Foi uma mistura da paixão pela neurologia com a prevalência de dor crônica e uma vontade de ajudar melhor esses pacientes que eu via que estavam tão mal manejados, porque eles se tornam pacientes que voltam muito se aquilo não está bem ajustado, sabe? Mas a minha dor lombar voltou, a minha dor na cervical voltou, e aquilo fica, sabe? Daí, se você não estuda aquilo direito, se você não vê que uma constipação piora a dor crônica, que opioide com opioide não se trata a dor crônica, que uma cervicalgia causa uma cefaleia, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que, se você não entra no mundo ali, você não consegue destrinchar o paciente para ajudar ele a ter uma qualidade de vida. Então, assim, me motivou bastante a melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Olha só, né? Não pôde fazer a neuro, mas você deu um jeito de De entrar entrar nela. na neuro, de entrar. E ainda por uma pós, né? E nossa, Aham. com certeza isso te dá uma outra vivência, né? Uma outra expertise ali para lidar mesmo, que talvez até o neuro não tenha, né? Pode ser. E além assim dos medicamentos, você falou que você tem essa visão dos gatilhos do paciente. É, tirando o cenário da crise, o paciente ele já tentou vários medicamentos e assim nenhum conseguiu fazer uma remissão boa do ou intervalar assim as crises dele. Que outras estratégias que não são medicamentos, né? Você costuma indicar, assim, que a sua prática tem te mostrado que é eficaz e você indica para os seus pacientes? Tá, primeira coisa, hidratação. Ver como que tá a hidratação desse paciente, a dieta desse paciente, né? Se é uma dieta que está inflamando muito, então ajustar a dieta, às vezes com uma nutricionista, com uma nutróloga, dependendo do paciente. São duas coisas, dois pilares: dieta, hidratação, atividade física. Então começo por aí. Outras coisas que eu gosto também, né? Aí muito da escuta e de ver o que às vezes nisso aí você já percebe que o paciente está inflamado,
né? Que ele é um paciente que não está hidratando legal, que ele não faz atividade física, mas tem aqueles pacientes que até estão bem ajustados nisso, que às vezes já entra aí uma terapia. Você pode estar indicando uma TCC, fazer uma terapia, fazer uma yoga, fazer uma meditação, né? Então, vai muito do perfil do paciente, são coisas que eu gosto de indicar também. Acupuntura, também gosto de recomendar. Deixa eu pensar, assim, não medicamentoso. Eu acho que são essas as medidas que eu gosto mais, sabe? Que são pilares mesmo, hidratação, dieta, exercício físico. E acompanhado nisso, terapia, acho que todo mundo deveria fazer. Terapia é bom para tudo. E meditação, yoga. Ah, acho lindo também. Eu gosto de indicar. E a dieta e a hidratação é algo que tá ali. A pessoa não precisa comprar, literalmente, ela é só ter a disciplina de se hidratar. Eu também tenho muito problema com hidratação, mas é algo que faz toda a diferença. E a nutrição, a gente ter esse hábito de ter uma. Conseguir adequar alimentos saudáveis, né? Porque a inflamação, ela é algo que acarreta muitas doenças que a gente Muitas. pode, né, evitar, com certeza. E na sua prática, você se formou na pandemia, né? Então vamos ver, faz uns 5 anos. Isso. Nesses 5 anos, né? Porque você se formou já num cenário meio pandêmico. O que que você, assim, o que que os livros de medicina e eles não te ensinaram e você aprendeu lidando com esses pacientes de dor crônica? Olha, o que os livros não me ensinaram? Olha, assim, foi exaustivo. Foi um período que, sem dúvidas, foi uma fase muito intensa assim na minha vida ter me formado no Covid. Eu, inclusive, tenho uma tatuagem aqui, ó, não dá para ver muito bem. Eu tatuei 2020, mas assim, é um 2, um pulmão, mais um 2 e uma borboleta, porque foi uma transformação na minha vida, assim, sabe? A gente viu muita gente morrendo, muita gente morrendo. Então teve que aprender, além de tudo, a medicina, a emergência, a lidar com a morte, com a comunicação, com o luto de ter perdido aquele paciente, tudo num ano só e num ano que era para ser tudo o começo, né? Era para ser uma escadinha. E a gente já começou lá do topo, já naquele, nossa, naquele caos. Mas o que os livros não ensinam? Que cada paciente é único. Eu acho que, assim, livro dá muita receita de bolo, né? Olha, tal tratamento é assim, assado, você vai fazer primeiro, você faz isso, depois você faz aquilo. A fisiopatologia da doença é essa, o paciente vai ter tal manifestação clínica, né? Tal reação adversa. E nem todo paciente evolui do mesmo jeito, apresenta os mesmos sintomas, respondem às medicações das mesmas formas. Então, assim, na prática clínica, a gente vê que você vai modulando a tua receita. É claro que, assim, nada mirabolante, tudo baseado em evidências, mas cada paciente, se você parar para fazer uma escuta ativa, você vai conseguir enxergar o que ele realmente precisa para você fazer um atendimento adequado e fornecer uma qualidade de vida para ele. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É esse feeling de você sentar, ouvir, ver, analisar e ter o estudo sempre como um aliado, se manter sempre atualizada
mas você ter essa sensação que você pode estar fazendo diferente com cada paciente e melhorando a qualidade de vida dele com base no que você realmente tá se doando, tá ouvindo, tá fazendo e realmente entendendo, sabe? Não só sentando ali que nem uma máquina e fazendo coisas práticas e cômodas para poder resolver rápido aquela situação. Então, recentemente eu estava vendo um dado que falou que demora cerca de 17 anos, uma média, né, para o paciente ele receber um tratamento eficaz para uma doença crônica que ele tem. O que que você acha na sua vivência aí nesse tempo lidando com pacientes? O porquê que demora tanto para o paciente ele buscar esse especialista para tratar a dor dele? E por que que é tão difícil achar o tratamento adequado para cada pessoa? O que que eu acho que acontece muito? Os pacientes, eles demoram muito para procurar atendimento, principalmente quando a gente fala de enxaqueca, cefaleias. Por quê? Ah, é uma dor de cabeça. Ah, só é uma dor de cabeça, entendeu? Daí vai lá, vou tomar um paracetamol, vou tomar uma dipirona, a dor vai melhorar ali por algumas horas, às vezes melhora por alguns dias, sabe? E fica nessa, anos e anos tomando um anti-inflamatório, um ibuprofeno e não busca ajuda. Então, acho que uma das coisas é essa, porque se você for ver a cefaleia, ela é uma queixa muito comum em tudo quanto é doença, sabe? Tu vai estar com resfriado, tu vai estar com cefaleia, tu vai estar com uma sinusite, tu vai ter cefaleia, várias infecções aí, a própria dengue, sabe? Então, são muitas doenças que têm cefaleia, e às vezes o paciente, tô estressado, entendeu? Tô com dor de cabeça. Então, não dá muita bola para dor de cabeça e fica se automedicando. Então, eu acho que a automedicação é um problema. Não procurar ajuda também é um problema. Não dar bola para essa queixa e ficar deixando o tempo passar. Outro problema também daquele paciente que vai, que tem a dor, que busca ajuda, é muitas vezes a aderência ao tratamento. Você vai lá, você fala, olha, fulano, tem que melhorar a tua dieta, precisa fazer atividade física, né? Nem que seja de uma forma leve, 2, 3 vezes na semana, mas começa devagar, né? Um dia de cada vez e tal. Mas daí o paciente volta, tu vê que não melhorou o estilo de vida, não melhorou dieta, não tá fazendo atividade física. Ah, eu tô tentando tomar água, tô me esforçando, mas às vezes não atinge a meta, né? Então tu tenta ir devagarzinho, não, mas calma, vamos devagar, né? Começa assim, um passo de cada vez, né? Vamos melhorando aos poucos. Então os pacientes têm muita dificuldade para fazer essas mudanças. Muitos pacientes não gostam de tomar remédio. Daí você já até entra com muitas, você já sente no que o paciente senta, mas eu odeio tomar remédio. Daí tu já vê que vai ser mais difícil de manejar com medicamento, tu começa uma coisinha ali de leve, tá, então vamos lá, você gosta de fazer terapia, o que que você acha da gente fazer uma meditação, de fazer uma acupuntura? Você vai modulando, né? Vai vendo como que o teu paciente vai responder, na verdade, vai se adequar melhor ao tratamento e tu começa devagar com uma medicação, uma dosezinha baixa. Se você chega lá, olha, você vai tomar esse medicamento, o cara acabou de falar que eu devo tomar remédio, tu já começa com 3 medicamentos para ele. Difícil, né? Então, assim, tem que ir devagar. Daí tu vai ver qual medicação que você que acha que vai mais se adequar para aquele paciente e colocar mais medida não comportamental, não medicamentosa, desculpa, mais medida comportamental para ele começar o tratamento. Então, eu acho que também é um fator. A dor crônica não é fácil.
né? É modulação do sistema nervoso central. E são muitas coisas juntas. Então, assim, a dieta é um fator, não adianta só. Às vezes o paciente vai se hidratar, vai fazer atividade física, vai melhorar a dieta, vai fazer uma terapia e tal, mas às vezes vai precisar de um remedinho ali para ajudar na recaptação ali, para inibir recaptação, para melhorar esse desarranjo neuronal que tem, entendeu? Então é um problema químico também, vai precisar do remédio, e às vezes, eu tomei ontem, eu tomei semana passada. Não, mas é um remédio que você tem que tomar todo dia. Se você não tomar todo dia, não tem efeito, porque é 15 dias para começar a ter um efeito, 2 meses que você vai ver. Então, assim, eu tomei hoje, mas daí não foi legal, daí parei e tal. Então, acontece muito isso, assim, de tomar conforme quer a medicação, sabe? Não é fácil, A mas eu acho adesão é o mais importante, né? A pessoa querer se livrar ou querer não se livrar, mas assim, saber controlar, né? Todo mundo como não tem cura, a gente quer o controle, né? A remissão é o ideal, mas se não o controle. isso, controle. E Dani, você não quer falar um pouco assim da sua experiência, da sua formação? Como foi assim a Unila? Como que você avalia assim a sua faculdade de medicina, depois a sua residência no Hospital Municipal e também a sua pós que você já está finalizando, né? Está nos últimos Sim, meses. Queria que você fizesse aí dia um já. panorama, que eu gostei muito de saber da sua trajetória, eu achei muito interessante. E também da sua experiência do SAMU. Gente, para quem não sabe, a Dani trabalha no SAMU. Ela faz aí umas cargas horárias bem. Ela estava me contando nos bastidores bem exaustivas. Adrenalina. Ela Ela gosta de adrenalina. Conta aí pra gente, por favor. Tá, então, a minha história eu vou contar um pouco desde o começo, porque eu acho que essa parte da administração tem muito a ver com a Daniele médica, sabe? Porque a Daniele médica, ela é muito gestora. Então, quando eu pego um paciente, seja ambulatorial ou hospitalar, eu sempre lembro dos conceitos de eficiência e eficácia. É claro que medicina não é matemática, mas isso vem muito enraizado comigo, então isso me ajuda a ver muito, querer ver o desfecho, a ver a melhora do paciente, a fazer tudo que eu posso para mim ver aquele resultado, sabe? A gente sabe que faz o melhor e nem sempre tudo vai ser possível, né, para resolver dentro da medicina. Mas você sente que quando você tem esse perfil resolutivo, que você sabe que se você fizer bem feito, você tem um resultado, isso ajuda bastante. Então, assim, gestão médica é um negócio legal. Eu misturei isso com a medicina, que lá atrás eu fiz ADM. Eu me formei em ADM em 2009 e comecei a medicina em 2014. Então, quando eu comecei medicina, na verdade, ainda não tinha medicina na Unila. Eu entrei em medicina na Unila foi em 2016. Então, assim, para mim foi um sonho, porque fazer medicina na minha cidade, né? Foi muita coincidência. Eu decidi fazer medicina e de repente abri o curso de medicina na minha cidade. Eu não ia precisar sair para fora e eu acabei entrando numa turma muito especial, né? Eu falo até hoje assim que foi um encontro de almas, assim. Fiz grandes amigos que eu carrego comigo assim o tempo todo e a gente se ajuda o tempo todo. Então, foi uma formação muito legal, assim, a gente teve um apoio, eu decidi fazer medicina, eu decidi fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu decidi construir uma casa, eu decidi ter filhos, eu descobri um problema de saúde, então, assim, eu fiz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, foi muito legal o suporte que eu tive da minha turma. E o curso era muito novo, sabe?
Então, eu acho que a gente foi assim, como que eu vou usar uma palavra? A gente foi muito testado, né? Testado em Foz do Iguaçu, no ambiente de trabalho, tanto em pronto-socorro, nos hospitais, né? Às vezes nem tinha campo para todo mundo em Foz do Iguaçu. Eu mesmo fiz uma boa parte do meu estágio em atenção básica em Santa Terezinha, então eu pude ver como funcionava lá. Mas assim, a gente sofreu um pouco assim com o início do curso, porque era tudo começo, né? Era a cidade começando a ter universitários, começando a receber universitários, né? Dar acesso. Hoje eu vejo que ninguém vive mais sem. Eu, enquanto trabalhava aí, eu tenho interno para mim no meu plantão é tudo. Primeiro porque eu gosto de ensinar e ajuda demais, sabe? E você aprende muito mais ensinando e fazendo junto, sabe? Então, assim, é muito gostoso. Mas a gente passou por muita dificuldade no começo, assim, de receptividade. Não vou negar para você, não foi fácil. Parecia que a gente estava meio que tomando lugar, assim, sabe? Então a gente chegava um pouco mais aquado, entendeu? Hoje já tem essa coisa, tipo, ajuda. O interno tá para ajudar, mas no começo não era visto muito bem assim. Então a gente teve muitos desafios nas primeiras turmas, sabe? Mas a gente entrou naquele modo de metodologia ativa, que eu achei que funcionou muito bem. Para quem gosta de. Eu sou muito visual, então eu acabo precisando ler, pesquisar, fuçar, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não dependo muito da aula para aprender. Se eu ficar muito tempo vendo aula, eu disperso no que eu estou ouvindo. Então, assim, para mim, eu pegar o caso clínico ali, juntar uma coisa com a outra, e como eu gosto de fazer diagnóstico, essa metodologia ela é em espiral, então você vai juntando uma coisa aqui com ali, é bem o jeito. Tem um estudo para isso, né? Para dizer que isso funciona. É claro que não funciona para todo mundo, mas para o meu jeito funcionou muito bem. Então, eu gostei muito da metodologia. Para mim, aprender foi muito bom, né? Eu gosto de me virar sozinha, de ir atrás do conhecimento, de fazer as coisas. Então, isso foi muito interessante. E, enfim, daí me formei, né, nessa surpresa que foi o Covid em 2020, foi meu último ano de faculdade, foi o ano de pandemia, e a gente atuou firme, assim, na linha de frente, como internos de medicina, né, a gente fundou lá a central telefônica, eu estava junto nesse período, e a gente abraçou aquilo como se fosse uma empresa nossa, como interno, sabe? Levava o serviço para casa, acordava 4 horas da manhã para inserir paciente no RP, para começarem as telemedicinas, colocar os pacientes para os médicos, e a gente fazia esse acompanhamento também, sabe, dos pacientes positivados. Então, eu tinha todas essas listas, essas planilhas, crianças positivas, idosos, esse está no quarto dia, esse está no sétimo, esse está saindo do isolamento, e daí, enfim, a gente que estava nesse trabalho. Então, a gente saiu muito, não vou dizer pronto, ninguém sai pronto, mas o que o 2020 fez com a gente foi um preparo extraordinário para sair trabalhando, para perder aquele medo, sabe? De falar com o paciente, porque a gente já estava com a mão na massa, literalmente. Então, assim, a gente teve essa oportunidade de. Foi uma curva de crescimento muito grande, o Covid para nós no último ano, assim, sabe? E daí eu fiquei um ano trabalhando ainda no Covid, que foi 2021, pós-formada, e depois desse ano eu decidi fazer residência. Enquanto eu estava na faculdade, eu tinha muita ideia de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Mas daí no último ano eu fui sentindo, sabe? Foi o ano do Covid também, deu uma enviesada na minha decisão. Não que eu me arrependa, mas assim, você sente, vai passando pelos módulos e vai sentindo. Eu lembro que eu comecei pela GO
E foi lindo, assim, sabe? Eu fiz vários partos, fiz muita coisa, tinha meta de procedimento para fazer e tal. E eu falei, nossa, foi massa, que legal, mas não é isso. Daí fui para psiquiatria. Eu adoro estudar psiquiatria. Daí, mais um módulo legal que eu olhei e falei, nossa, estudei, aprendi um monte, mas não é isso. Daí começou a pandemia, comecei a entrar em urgência e emergência, comecei a entrar em clínica, e aí que meus olhos abriram, assim, sabe? E diagnóstico, e pensa, e resolve, e isso você junta com aquilo, mas o que, que pode ser? Mas pode ser isso, pode ser aquilo, diagnóstico diferencial. E aí eu já me apaixonei. Daí seguimos, né? Passei por cirurgia geral e minha última expectativa era a pediatria, era exatamente o último módulo. Até os meus colegas do grupo falavam assim: vai chegar na pediatria, tu vai tomar a tua decisão, você vai fazer pediatria. Daí cheguei no módulo de pediatria, foi ótimo também, foi legal. Eu me jogo, eu sou muito intensa, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Se for para sofrer, se for para ser feliz, é tudo muito intenso, eu me jogo mesmo e de coração aberto. Então, assim, apesar de todo o sofrimento, eu sempre estou tentando extrair o lado mais positivo, as melhores coisas daquela experiência. Então, não fico murmurando muito e tal. Tem as coisas ruins, tem, mas assim, eu, sinceramente, no meu último ano, apesar de todo o caos que a gente estava vivendo, eu lembro muito das coisas boas que eu tive de todos os módulos. Mas dessa sensação, tipo, isso não é para mim também. Terminou a pediatria? Não, não é isso. E daí foi clínica médica. Daí começou o Covid, aquela coisa que eu te falei, pulmão, 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 TEP, pneumotórax, pneumonia por SARS-CoV, pneumonia bacteriana. E acabei gostando muito. E ainda não descarto, sabe? Mas é claro que assim, agora eu estou muito empolgada com a dor. E o que eu fico um pouco mais pensativa, mas não é para ser um empecilho. Ah, tô com 38 anos, sabe? Daí esse ano eu decidi eu não ia fazer prova esse ano. Então, digamos, se for fazer uma residência agora de neuro, né? Que eu vejo que muitos dos médicos da dor tem clínico, tem, mas eles são geralmente anestésios, eles são neurologistas, sabe? E é legal você ter uma residência. Eu dou muita importância para isso também, sabe? Claro que não que isso vai me deixar ser uma profissional pior, não. Eu estou sempre em busca de atualização. Eu nunca vou parar, eu sei que eu nunca vou parar de estudar, não tem como. Mas eu vou fazer uma neurologia aqui com 40 e poucos anos. E às vezes isso me dá uma grilada, entendeu? Tipo, poxa, mas tá tudo bem, porque às vezes a gente nem sente a idade, né? Chegando, tipo, eu tô com 38 anos e meio já quase, e assim, poxa, com a energia de uma menina de 20, tá ótimo, tá tudo bem. Tô pronta pra vida, tô sempre pronta. E eu acho que é sobre isso, sabe? A gente tá de coração aberto, cheio de energia para fazer as coisas e aceitar e mudar, né? Se é pro bem, é inabalável, né? Eu acho fascinante como que eu tenho amigos bem jovens que fazem medicina e eu vejo que eles encaram de uma forma totalmente diferente de quando a pessoa tem a medicina como uma segunda faculdade, assim, já entra com uma carga diferente, às vezes já é mãe, já é pai. Parece que é outro curso que as pessoas fazem, porque eles já têm essa, como é que eu posso dizer? Não estou falando que os jovens não têm maturidade, mas você recebe as coisas de uma forma muito mais madura e eu acredito que você faça o seu trabalho muito melhor tendo essa parte já humana muito mais maturada do que uma pessoa que entrou assim com 17 anos, né? E eu acho incrível, essa que você falou só corroborou com uma concepção que eu já tinha meio que flagrado, e eu tenho certeza que isso te torna única como profissional, e que bom que você escolheu uma especialidade que realmente a sensibilidade do médico ela é tão importante, né? Ali
para ter uma anamnese, para ter uma escuta ativa. E que bom, Dani. Eu fiquei muito feliz de ter essa conversa com você. Eu aprendi demais com a sua experiência. Espero que mais pessoas também tenham tido esse aproveitamento igual eu tive. E que você também está participando do nosso projeto, que você foi uma que fez a validação com a minha colega, Ana Júlia, que você gostou, né? Validou o nosso conceito, o Telix. Ele é um projeto, né? A gente agora tá na enxaqueca, mas se Deus quiser, a gente vai se estender para todas as 44 mil doenças catalogadas. E o nosso objetivo é esse: trazer uma forma acessível de comparação de tratamento e alimentar ainda mais esse ecossistema, porque a nossa missão mesmo é tornar cada vez mais rápido o tratamento para a doença, né? A gente, assim, esses 17 anos que a pessoa luta ali para receber o tratamento adequado, o Telix nasceu dessa dor, que é encurtar esse tempo. Ninguém gosta de viver com dor, todo mundo quer qualidade de vida, ainda mais hoje que a gente está, né, vivendo muitos anos, então os 30 são, não, os 40 são os novos 30. Eu acho que você tem que acreditar nisso, se você sentir no seu coração que você tem que fazer, faça. E é isso, como é que é? Melhora contínua, né? Todas as profissões hoje, a medicina acho que ainda mais, né? Mas todas as profissões hoje precisam ter plena consciência que sim, é aperfeiçoamento contínuo. Para você saber lidar com as tecnologias, essa velocidade que tá as coisas, é só estudando, não tendo preguiça, não, não deixando a peteca cair, né? Senão a gente fica para trás. Tem que ter fôlego, porque tá numa velocidade Uhum, imparável, né? E a gente tem que acompanhar, tem que estar tem on. mesmo. Então é isso, Dani. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade.